Fala esses dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, agora são 13h55 da tarde e daqui a pouco tá começando o Manchester City e Juventus no Mundial de Clubes e eu vou fazer esse vídeo mais rapidinho para poder assistir o jogo também. Hoje eu quero falar sobre o livro que eu terminei hoje, O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, e Como Dominar Seu Próprio Adversário. E é um livro onde aborda muitas histórias de pessoas que passaram pelos estágios onde o ego atua na nossa vida, tanto no fracasso, quanto no sucesso e quanto na aspiração, na crescida, né, para o sucesso. Então, é tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim. E o ego, ele é realmente nosso inimigo, tá? É um livro de 260 páginas que é o seguinte, olha só. Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas. Tornou as adversidades insuportáveis e transformou esforço em vergonha. Seu nome? Ego. O ego é um adversário citado pelos grandes filósofos da história, em incontáveis obras de arte, em todas as culturas e em todos os tempos. Aprenda como vencê-lo antes que ele vença você. O ego. O ego é muito poderoso e ele está em três estágios da nossa vida onde a gente tenta fugir dele, né? Ou melhor, fugir não. Buscar equilibrar ele na nossa vida, porque o ego sempre vai estar na gente, tá? Isso é uma coisa para deixar bem claro. Então o livro ele trata de três estágios aqui. A aspiração, que é sua ascendência, onde você está crescendo. Ali no momento quando você abre uma startup, quando você está numa startup, que é o meu caso, então eu me identifiquei muito nesse capítulo ali, nessa parte do livro, onde ele fala sobre a aspiração, que é a primeira parte. O segundo ele fala sobre o sucesso. Então, quando você já atingiu o sucesso, o ego te bate mais forte ainda e você tem que ficar preparado para isso, tá? E no fracasso, onde você tá lá embaixo, ou quando você tá chegando lá embaixo, porque quando você tá chegando lá embaixo, o ego atua aqui e te faz empurrar mais para baixo ainda, o que é horrível, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler alguns trechos aqui, não tem muito como eu ficar lendo, eu fazer um resumo assim aqui, porque é um livro que conta várias e várias histórias de várias e várias pessoas, então não tem como dizer uma coisa só. Mas eu posso dizer as coisas que mais me marcaram, né? As coisas que eu marquei aqui no livro também. Apenas uma coisa mantém o ego por perto, o conforto. Então, existem três estágios da nossa vida, né? Quando a gente está aspirando algo, quando alcançamos o sucesso ou quando fracassamos. E de qualquer delas, para você poder entender o que está acontecendo na sua vida, e para você equilibrar o ego, não fugir dele, mas equilibrar, né? É importante a gente sair do conforto. É porque é desconfortável, né? Mexe no nosso ego, como tocar na ferida. É meio desconfortável, né? Mas é necessário. Então, na aspiração, quais são as curas para o ego, né? A humildade e a realidade. Não tem como você fugir disso, tá? Na aspiração, é importante a gente pensar grande, mas agir. Agir e viver pequeno, e sempre nos fatos. Então, pensar grande, mas com os pés no chão, tá? E agir e viver pequeno. Agir e viver pequeno significa. É como se fosse numa educação financeira, por exemplo, de você viver menos, ter menos despesas do que receitas, tá? Então aqui é você entender a sua realidade, onde você tá, você ainda não alcançou o teu sucesso e é importante você agir, você trabalhar. Ele bate muito nessa tecla na parte da aspiração. Não fique. Um dos capítulos aqui não fique falando que você vai fazer isso, ou falando que você fez isso, ou falando que você está fazendo isso. Faça, apenas trabalhe. Isso que é o importante que ele reforça muito no livro. Apenas trabalhe. Próximo capítulo aqui. Bem, eu nem tinha visto, mas é uma coisa que me marcou, né? Que é blá 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 no nome do capítulo. Mas é realmente isso. Onde fala que o silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. E aí eu me lembrei de uma passagem que o Caio Carneiro fala bastante, que é o silêncio é a língua dos sábios. Então quando você está em silêncio,
Todos aqueles que falam demais, pouco se sabe. E aqueles que. Acho que tem uma passagem aqui no livro também. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. Poético. Mas enfim, é fazer, né? É fazer e não ficar falando e falando. Até porque a mera tagarelice antecipa a fala real, e expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-la. Aí envolve neurociência também, tá? Porque quando você fala que você tá fazendo alguma coisa, ou quando você fala que você tá fazendo alguma coisa, na tua cabeça é como se você já tivesse feito isso. Gera aquela dopamina que diz pra sua cabeça como você já tivesse feito isso, só que na verdade você não fez, então isso prejudica no seu trabalho, porque vai te deixar mais relaxado, porque você já fez, entre aspas, né? Mas na verdade você não fez. Falar sobre um projeto traz a sensação de que já foi conquistado de fato. Isso é um perigo. Então trabalhe mais e fale menos. Aqui é uma reflexão muito importante: ser ou fazer. Você prefere ser ou fazer? O ser alguém ou fazer alguma coisa. Na vida, muitas vezes nos deparamos com um chamado, e é aí que precisamos fazer uma escolha. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Qual é o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê? Se o que importa é você, sua reputação, sua inclusão, sua tranquilidade pessoal, o caminho está claro. Então, o que importa é fazer, porque o fazer ele traz o resultado de fato e o ser ele traz o reconhecimento, e o reconhecimento é ego. Buscar reconhecimento é ego. Pense nisso sempre que você se deparar com a escolha. Preciso disso ou é só meu ego falando? Você está pronto para tomar a decisão certa ou o prêmio ainda enche seus olhos? Aí exige prudência nessas escolhas. Então o que importa é fazer e não o reconhecimento, beleza? Aqui é muito importante também, torne-se um aprendiz, aceite receber críticas e entenda que você não sabe de tudo, beleza? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque senão fica muito longo o vídeo. Não seja um apaixonado, controle e trabalho bem feito. Não ser escravo das paixões. O ser apaixonado aqui é você ficar vidrado num projeto, é você ficar apaixonado, eu digo viver aquilo como se, como se fosse tudo, sabe? Olha só, controle e trabalho bem feito, não ser escravo das paixões. Esse ser escravo das paixões, Aristóteles fala bastante sobre isso, né? De que um homem maduro, ele é. O homem maduro, ele não é escravo das suas paixões. Como é que é? O homem maduro. O homem maduro é senhor das suas paixões. E o homem imaturo é escravo das suas paixões. Então foque no que você deve fazer e não o que. Foque no que você deve fazer e falar, não o que deseja. Ah, tá. Não o que deseja, no caso de ser apaixonado, de ficar desejando aquilo, né? Eu desejo isso, mas só que na verdade você não faz nada pra buscar aquilo. Passando mais rapidinho aqui, vamos lá. Vou pular algumas coisas aqui, algumas partes. Esse aqui é legal também, ó. O da aspiração eu me identifiquei muito. Siga a estratégia da tela em branco, esse aqui é muito legal. A tela em branco significa dar a tela em branco para uma outra pessoa pintar, por exemplo, para outra pessoa fazer a obra de arte. Aqui significa fornecer apoio. Encontre telas em branco para os outros pintarem. Você não é tão bom ou importante quanto imagina. Sempre terá atitudes a ser ajustadas. Seja menos e fale mais. Opa, perdão. Seja menos e faça mais. Seja menos e faça mais. É muito importante para quem está aspirando, né? Para quem está nessa ascendência, por exemplo, um estagiário, né? É importante você fazer isso, entender a sua realidade. Contenha-se, aí entra a questão das virtudes cardeais, temperamento e fortaleza. Temperamento é ter o controle das próprias. Um controle próprio, digo, de emoção, de conforto, de várias outras situações. E fortaleza é aguentar as pancadas da vida, né? Ter autocontrole. Suporte o que for necessário para alcançar seu objetivo. Contenha-se. Trabalho, trabalho, trabalho. Não finja que está trabalhando.
mas de fato trabalhe para isso. Empregue energia no trabalho, estudos, condicionamento, humildade e paciência, pois leva tempo para você chegar onde você deseja. E é muito importante a gente se perguntar isso. Quem é você de verdade? Quem é você quando ninguém tá te vendo? Quem é você quando ninguém tá te vendo? Você realmente está trabalhando? Porque é muito feio, né? Você fingir que tá trabalhando aqui, tá não sei o que, clicando em qualquer lugar, botando aqui e alguém te pega no flagra e vê que você de fato não está trabalhando. É muito triste isso, é ruim até para sua alma, tá? Porque o trabalho edifica o homem. É, bom, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas enfim. Para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. Então aqui ele já pula para a próxima parte, que é o sucesso. Ele reforça no sucesso ali também que a gente sempre deve ser um aprendiz. Então, em qualquer momento, a gente sempre tem que ser um aprendiz, porque o aprendizado nunca acaba. Não conte uma história a si mesmo, então criar padrões de desempenho. O caminho para fazer coisas importantes parece começar nas pequenas coisas. Foi uma coisa um insight que veio na minha cabeça, porque ele fala nesse capítulo sobre os padrões de desempenho, que as pequenas coisas são as grandes coisas. Basicamente isso. Ele dá um exemplo de uma história aqui no esporte que é muito legal. Você não sabe do seu futuro nem seu sucesso. Então pare de fingir que você está vivendo uma grande história e trabalhe para que realmente de fato aconteça. Foque na execução. Retire os rótulos da sua carreira. O que é importante para você? Ter essa distinção aí é muito importante, porque você faz o que faz. Quando não sabemos o que queremos, nunca estamos felizes com o que temos e sempre queremos as coisas dos outros e até mais. E isso é o ego falando, tá? No sucesso a gente pode ter muita arrogância e paranoia também, então aquele que se permite temores vazios ganha temores reais. A arrogância precede a queda. A arrogância sempre diz assim: tudo eu sou, tudo sou eu, tudo tenho que fazer sozinho, isso é meu, eu mereço. Então o ego, quando está no sucesso, fala muito sobre isso. Saber delegar na hora do sucesso, né? Não ficar se gabando, mas saber delegar, não se atrasar, não se distrair. As pequenas coisas são as grandes coisas, de novo, eu sempre reforço isso. Deixa eu ver essa daqui. A doença do eu. Nunca conquiste algo passando por cima dos outros. A doença do eu pode corromper a escalada mais inocente. Quem tem tempo para olhar. Aqui é uma pergunta que ele faz. Quem tem tempo para olhar para a própria foto, né? Qual a finalidade disso? Então, quando a gente olha para nossa própria foto, a gente percebe o quão egocêntrico a gente é, né? A gente fica, às vezes, se admirando e algo do tipo. Bom, eu confesso que às vezes eu sou assim, sabe? E me botou para refletir isso. Muita coisa, muita coisa é ego, muita coisa é vaidade, cara. Muita coisa. Ó. Percebe? Olha para si mesmo. Muita coisa é vaidade, muita coisa é ego. Então a gente tem que equilibrar o ego e o orgulho com a humildade e a abnegação. Sempre vamos ter, basta equilibrar, beleza? Se não for, olha só essa frase, cara. Se não, se eu não for por mim, quem será? Se eu for apenas por mim, quem serei? Então, ninguém vai fazer por mim. Mas também, se for só por mim, eu vou fazer as coisas só por mim, não é interessante, porque isso é ego. Então eu preciso fazer as coisas para os outros também. Servir. Isso é muito importante. Ah, esse aqui é incrível. Quando você está no sucesso, medite sobre a imensidão. Pare, medite e aprecie a natureza e a sua imensidão. Esteja conectado com algo maior. Aqui ele fala sobre a simpatia, que é a conexão com o cosmos. O ego impede que enxerguemos a beleza e as histórias do mundo. Com o nosso ego, às vezes a gente pensa que a gente está vivendo a época de ouro. Às vezes a gente pensa que a minha história é grandiosa e vai ser grandiosa, vai ser contada para todo mundo. Às vezes a gente tá numa correria e não percebe, não para refletir, não para pensar o quão pequeno a gente é em relação a todo esse universo. E perceber que olha que bonita essa borboleta, né? Olha que bonita. Ele ficou. Se eu não me engano, eu não lembro quem é que ficou.
Não lembro, mas foi um artista que ficou 1 hora observando uma borboleta, né? E isso faz anos, anos, anos. É uma história, né? Em que o artista que ficou 1 hora observando a borboleta para fazer a arte dele, uma arte magnífica que eu não lembro também qual é que é, mas é uma história que me veio na minha cabeça agora. E só que agora a gente parando pra perceber, é como se fosse na nossa realidade, é como se fosse uma perda de tempo, né? A gente ficar 1 hora observando alguma coisa. E a gente nem consegue mais ficar 1 hora observando alguma coisa, assim, parado, assim, só focado naquilo, sabe? Então a gente tá sempre com pressa, com pressa, com pressa, fazendo as coisas rápido e correndo. E a gente não para um tempinho pra apreciar as coisas e entender e meditar sobre a imensidão de tudo isso, sabe? Que na verdade você não é o maior, você chegou no sucesso, mas você não é o maior. Você sempre tem que aprender, você sempre tem alguém acima de ti e sempre tem alguém abaixo de ti também, né? Tendo essa humildade. Mantenha a sobriedade, seja sóbrio, humilde e simples, ter autocontrole. Se quiser viver feliz, viva escondido. É por isso que muitas pessoas. Nossa, eu acho que a melhor coisa de todas deve ser ter, por exemplo, ter dinheiro, mas não ter fama, por exemplo, né? Não ser exposto a isso. Daí você consegue viver escondido. Seja o que Deus quer que você seja e o que ele fez de você. Seja o que Deus quer que você seja. Não seja o que você quer que você seja. Seja o que Deus quer que você seja. E o que ele fez de você. Bom, para o que costuma vir a seguir, o ego é seu inimigo. A gente precisa ter. Então, no sucesso, a gente precisa ter virtudes e excelência para combater o ego. Encontre o equilíbrio e o ponto intermediário, nunca os extremos. E depois ele fala sobre o fracasso, né? O fracasso é você passará por estradas desconhecidas e enfrentará batalhas que não conhece. Se é justo ou não esse fracasso, não importa. Basta você lidar com isso e buscar resolver. Ser capaz de ver além. Como vamos reagir ao fracasso? Então, a gente sempre vai passar por isso, é inevitável, é inevitável. E muitas vezes não vai ser justo isso, e também não importa porque esse questionamento não vai resolver a situação, tá? Tempo produtivo ou tempo improdutivo? Usar as oportunidades da nossa situação para tornar o tempo produtivo, tá? Então, muitas adversidades da vida a gente pode usar como tempo produtivo. Por exemplo, quando Martin Luther King, se não me engano foi ele, Martin Luther King, Malcolm X ou Martin Luther King? Agora eu não lembro. Nossa. É que ele fala sobre os dois, né? Ele fala sobre os dois. Mas a história dele, a história do Malcolm X. Malcolm X. Ele foi preso, né? Ele era envolvido com crimes ali, tráfico, não lembro direito, mas ele foi preso e daí ele usou o tempo produtivo dele na prisão para estudar e ser o cara que ele foi, né? Depois ele fala sobre Martin Luther King também, por isso que eu me acabei me confundindo. O esforço é suficiente. Foque no que você controla, seu esforço, trabalho. O que as pessoas pensam, você não controla, você não tem esse controle. Isso é muito estoico também. O livro ele tem uma pegada muito de estoicismo, tá? Muito de estoicismo. Recompensa e reconhecimento são bônus. Faça as coisas pelos motivos certos. Mude a definição de sucesso. O que é sucesso que ele bota aqui? Paz de espírito, pois você sabe que deu o seu melhor. Tá? Então, paz de espírito, alma. Momentos Clube da Luta. Quanto maior o ego, pior a queda. Fugir só adia o ajuste de contas. A mudança ocorre quando ouvimos as críticas de quem convive conosco, mesmo que sejam maldosas as palavras. Basta filtrar o necessário e refletir. Quando você está no fracasso, fugir só adia o ajuste de contas, tá? E é muito importante a gente ouvir as críticas das pessoas que estão convivendo com a gente, porque elas sabem, né? Mesmo que sejam as palavras maldosas, a gente pode filtrar o que é bom e necessário. Saiba quando parar, se perguntando o seguinte: essa pessoa é que eu realmente quero ser? Eu realmente quero ser essa pessoa que eu tô sendo agora? Porque no fracasso a gente age de uma forma muito diferente, né? Quando a gente. Bom, o fracasso pode ser quebrar uma empresa, pode ser ser traído, né? Pode ser não, sei lá, não passar no ano do colégio lá.
Vai depender do que você considera fracasso, mas a forma como você age é muito diferente, né? O ego ele toma conta de alguma forma e você tem que parar e pensar: esta é a pessoa que eu quero ser? Tenha coragem de colocar um ponto final quando for necessário. Trabalhe para voltar à fase de aspiração. Então, quando você está no fracasso, é muito importante você voltar nessa parte da aspiração, para você chegar depois no sucesso, buscando, né, o sucesso, né? Aquele que teme a morte jamais fará qualquer ação digna de um homem vivo. Sêneca. Stoicismo, de novo. Tem seus próprios critérios de avaliação. Ficar imaginando, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu vou fazer isso aqui, mas ninguém vai saber, sabe? Ninguém vai saber se eu fizer isso aqui. Tentar sair do fracasso de uma forma corrompida. Ninguém vai saber. E a sua consciência? E Deus? Quem é você quando ninguém tá vendo? De novo essa questão. A questão não é do que você pode se safar, e sim do que você deve ou não fazer de fato. Pensar no longo prazo, colocar numa perspectiva maior, é muito interessante para usar critérios de avaliação do que você está fazendo e de como escapar de um problema, por exemplo, né? Eu gosto muito de ver uma perspectiva maior, assim. Daqui a 50 anos isso aqui é realmente problema. Daqui a 50 anos é muita coisa, né? Daqui a 10 anos isso aqui é realmente problema pra mim. Ou eu tô só me fazendo de louco aí. Ame sempre. Outro capítulo muito legal aqui é Ame sempre. Que a alma que tenho dentro de mim, nenhum homem pode desagradar. Quem te xinga ou desagrada não corrompe a sua alma, mas a alma da pessoa que te xingou e te desagradou, entendeu? Então nada do exterior vai interferir no nosso interior. É sempre do interior pro exterior. O ódio é um fardo, o amor, liberdade. Aí foi Martin Luther King que falou. Onde o ódio leva a pessoa, nunca é coisa boa, né? Nunca é coisa boa. Onde o ódio te levou já uma vez? O ódio já te dominou alguma vez, eu tenho certeza disso. Porque acontece isso com todo mundo. Mas onde que ele te levou, né? Não foi a um lugar virtuoso, eu imagino. Então, para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. Sabe como é que é a saída do ego, né? Todas essas situações? A autoconsciência. A autoconsciência é a saída. Porque aí você se coloca no lugar, você se enxerga em terceira pessoa e entende o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Entende? Então a autoconsciência é a saída. Resumo de tudo, resumo da ópera. Não buscar nem aspirar a algo motivado pelo ego. Ter sucesso sem o ego. Superar o fracasso com força e não com ego. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou me despedindo por aqui. É muito importante a gente aspirar coisas boas, ser grande. A gente deve pensar em ser grande, em fazer coisas grandes, mas também lembrar de ser uma pessoa melhor, de agir com tranquilidade, ser feliz, estar com nossa família, estar com nossos amigos, estar numa vida tranquila. Até porque as habilidades que a gente adquire, comportamentais, os hábitos comportamentais que a gente adquire, é muito importante tanto para o nosso pessoal, né? Deixa eu melhorar minha frase. Os hábitos comportamentais pessoais nossos melhoram o nosso profissional, tá? É isso que eu queria dizer. E é isso que o livro bate muito nessa tecla também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No link na descrição aí eu vou deixar o meu e-book sobre finanças e negócios para você, com 4 materiais gratuitos aí também. Só clicar no link, R$ 30 você leva todo esse material e você sai de lá aprendendo a investir e a se organizar financeiramente, beleza? Então, para o resto da vida, tá isso aí. Isso aí é para o resto da vida. Olha que impressionante. Espero que vocês tenham gostado e sejam independentes. O ego é seu maior inimigo, tá? Tomem cuidado com o ego.